E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma correia transportadora horizontal, movendo-se a 0,9 metro por segundo, recebe areia de um carregador. A areia cai verticalmente sobre a correia com velocidade de 1,5 metros por segundo e vazão de 225 kg por segundo. A massa específica da areia é aproximadamente igual a 1.580 kg por metro cúbico. A correia transportadora está inicialmente vazia e vai se enchendo gradativamente com areia. Se o atrito no sistema de acionamento e nos roletes for desprezível, determine a força de tração necessária para puxar a correia enquanto é carregada. Para resolver o exercício, vamos recorrer ao teorema do transporte de Reynolds aplicado à segunda lei de Newton. Conforme vimos em vídeos anteriores, esse teorema nos diz que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle mais a resultante das forças volumétricas ou forças de campo que agem no volume de controle é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da velocidade v, ρ dv, dv é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, que delimita o volume de controle em questão, de v, ρ, velocidade v, produto escalar com a área dA. Para determinar a intensidade da força de tração que deve ser aplicada à correia para que ela consiga puxar essa massa crescente com o tempo, basta eu aplicar essa expressão apenas na direção do eixo x. Sendo assim, a gente obtém que a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo x, mais a resultante das forças de campo que agem no volume de controle na direção do eixo x é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente na direção do eixo x da velocidade v, representada por ux, aqui nós temos ρ dv, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, da componente da velocidade v na direção do eixo x, eu reforço, representada por ux, ρ vezes v, produto escalar com a área dA. Agora, note o seguinte analisando a figura. Não há fluxo de momento linear através do volume de controle na direção do eixo x, pelo seguinte fato: a areia penetra na região do volume de controle na direção do eixo y, e a partir daí a areia estocada não atravessa essa região do volume de controle. Consequentemente, não há fluxo do momento linear através do volume de controle na direção do eixo x. Muito bem? Logo, nós ficamos com a resultante das forças superficiais que agem no volume de controle na direção do eixo x mais zero, pois as forças de campo não atuam na direção do eixo x. Como exemplo, nós temos a força peso da areia, que atua apenas na direção do eixo y. Logo, Fbx é zero. Sendo assim, Fsx é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da componente ux da velocidade v, ρ dv. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida até aqui. Como o x permanece constante, a gente obtém o x que multiplica a taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, de ρ dv. Agora, observe atentamente esse último termo. Ρ dv é a quantidade de massa dm. A integral de dm é simplesmente a massa total. E essa massa total varia com o passar do tempo t de acordo com essa taxa.
Consequentemente, nós já temos condições aqui de determinar a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo X. Essa força eu vou representar simplesmente por tração TC. Muito bem? Logo, nós vamos obter o X, que multiplica, então eu reforço, ρdV é dm, a integral de dm é a massa total, fazendo a varredura do volume de controle, e, portanto, nós temos aqui a taxa de variação com o tempo t da massa dentro do volume de controle. Muito bem? Nós podemos ainda recorrer à equação de continuidade para dar mais sustentação a esse valor. Conforme vimos em vídeos anteriores, a equação de continuidade nos diz que nós temos então que a taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle de ρ dV, muito bem, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de ρ V escalar dA é igual a zero. Muito bem? Perceba que ρdV é simplesmente dm, a integral de dm fazendo a varredura do volume de controle é a massa total e, portanto, nós temos aqui a taxa de variação da massa com o tempo t na região do volume de controle, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle, de ρv escalar dA igual a zero. Agora, note o seguinte, este termo que aparece na integral de superfície é negativo, pelo seguinte fato. A velocidade da areia na região de entrada do volume de controle se orienta em oposição ao eixo y. Já o versor n, um vetor unitário perpendicular ao elemento de área em questão, que aponta para fora do volume de controle, está orientado a favor do eixo y. Consequentemente, esse produto escalar nos fornece um resultado negativo. Logo, este termo é negativo. Consequentemente, a taxa de variação da massa com o tempo t na região do volume de controle é maior do que zero, pois eu jogo esse termo negativo para o lado direito da igualdade. Sendo assim, a expressão aqui não precisa de nenhuma correção de sinal, até porque a massa aumenta com o passar do tempo dentro do volume de controle. Logo, a intensidade da força TC é igual U na direção do eixo X é a velocidade da correia, 0,9, e essa taxa de variação com o tempo é justamente 225 kg por segundo. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma intensidade para essa força de tração de 202,5 Newton. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!